boa tarde. E eu gostaria de começar agradecendo o convite da doutora Vanessa pela oportunidade de estar nesse evento, né? E alegria. A alegria é pelo fato de que tudo que a Vanessa faz é um sucesso, né? E hoje eu tive a alegria de conhecer a cara deste sucesso. Dona Tânia, a mãe de Vanessa, sim, porque nós aprendemos que o sucesso é a cara da mãe. Então, as minhas homenagens, eu rendo à senhora hoje, mãe de Vanessa, pela força, pelo amor e pelo presente que a senhora nos deu. Porque Vanessa, para mim, e para muitos que estão aqui, é um presente. Eu queria também cumprimentar o doutor Roberto, que hoje estou conhecendo, mas queria dizer que já o admiro, há um certo tempo conheço o seu trabalho. E para mim é uma honra muito grande poder fazer parte desse evento. Partilhar um pouquinho da minha experiência nessa área. Eu, como muitos que estão aqui, participei da primeira turma de Direito Sistêmico. E sou advogada há 30 anos, mais ou menos. E no meu escritório, eu vou pegar só uma partezinha de dificuldade que eu vivenciei. E que a filosofia sistêmica me deu uma nova ordem, uma nova visão, uma nova forma de atuar. Eu pergunto aqui para vocês, quem nunca se deparou, quem é advogado aqui? Quem é da parte da advocacia do direito? Opa, quanta gente tem. Quem nunca se deparou com clientes que chegavam, por exemplo, os clientes chegavam com demandas no escritório para mim, que num primeiro momento eu olhava, e para mim era tão fácil, e para o cliente não. Para mim, a questão que ele me trazia era tão óbvia, mas para ele não. Por exemplo, eu era procurada para ingressar com uma ação de alimentos. Ok? Mas, em contrapartida, a mãe não queria deixar os filhos conviverem com os pais. E aí, o que acontecia? Vejam, isso era uma coisa absolutamente natural. Vejam, se eu tenho o direito de postular alimentos do pai dos meus filhos, ora, existe uma contrapartida ali. Ele tem o direito de desfrutar da companhia dos filhos. Mas isso que era óbvio para mim, não era óbvio para os meus clientes. E aí, gente, eu começava a me exaurir. Como é que você vai explicar o óbvio para a pessoa? É difícil. E eu não entendia isso direito. Eu chegava um momento, eu ficava extremamente frustrada de tanto argumentar, de tanto... Eu usava um argumento aqui, um argumento lá, e não tinha saída. E aí eu conheci a filosofia sistêmica. Aí eu conheci as ordens, conheci os vínculos e as compensações. E aí eu descobri
que toda vez que para mim era óbvio e para o outro não, havia por trás uma questão, ou um trauma de infância, ou um vínculo sistêmico, né? E isso, gente, para a justiça, é uma coisa super importante. Porque como é que nós conseguimos resolver? Esse é o conflito. Algo que está por trás, oculto. Como eu, como advogada, vou conseguir resolver uma questão de um cliente se a questão dele, a base desse conflito, é oculto? Eu não dou conta. Eu não dava conta. Nem a justiça dá conta, porque está oculto. Então, eu convido todos vocês a conhecerem essa nova ciência. Essa nova ciência traz uma expansão da consciência de tal modo que ela, em primeiro lugar, nos transforma. Em segundo lugar, nos permite executar o nosso mistério de um modo mais leve, de um modo mais generoso e de um modo mais eficaz. Então, eu escolhi hoje aqui para vocês entenderem como é importante nós mergulharmos cada vez mais neste novo conhecimento. E a nossa formação de direito sistêmico, ela é pautada na teoria, mas essencialmente nas vivências de relacionamento. Porque é através das vivências de relacionamento, conhecidas como constelações familiares, que nós conseguimos vivenciar, compreender como funciona todo o sistema nosso familiar e do cliente também. A ponto de quando o cliente senta na nossa frente, nós já começamos um raio-x e vamos ampliando junto com ele até levarmos ele a uma compreensão de algo que nem nós e nem eles conseguiam de outra forma. Então, eu separei aqui um caso do meu escritório, que quem já me ouviu falar já escutou esse caso, mas eu acho ele muito interessante porque comprova a teoria de que muitos conflitos a gente não consegue resolver porque são ocultos. Daí porque a constelação é uma ferramenta maravilhosa nesse sentido. E eu, no meu escritório, não trabalho com a constelação normal, eu trabalho com uma constelação individual, às vezes me valendo de âncoras, outras me valendo de dinâmicas, e outras simplesmente em observar, contemplar e escutar o cliente. Então, esse caso que chegou para mim no escritório, eu fui procurada por uma senhora que era inventariante de um processo que já estava em trâmite desde 2005. E ela veio fazer uma consulta comigo e começou dizendo assim, que ela achava que o advogado dela já tinha bandeado para outra parte. Por quê? Pior que é isso. O cliente chega e fala, olha, doutor, eu vim tirar uma consulta aqui porque eu estou achando que o meu cliente já está com a parte contrária. Meu advogado já está com a parte contrária. E cuidava-se de um espólio,
aonde ela era inventariante, cujos bens eram divisíveis. Muito bem. Para quem não é advogado, a legislação prestigia a divisão de bens, a partilha de bens entre os herdeiros. E ela não queria. Ela queria que todos os bens ficassem em condomínio. Aí, gente, quando não tem lógica, é sistêmico, né? Porque se eu posso dividir o patrimônio, dar a quem o quê de direito? Mas eu vou ficar condomínio? 4 irmãos, 4 famílias, para discutir esse bem aqui, nós vamos alugar? Vamos. Não, não vamos. Vamos pintar? Não, não, não. Nós não vamos reformar agora. Não tem lógica. E aí, eu digo para ela assim, e eles, irmãos, que estavam ameaçando de tirá-la do cargo de inventariante. Essa era a queixa dela. E ela queria saber o que ela podia fazer. Porque o advogado dela já tinha dito para ela, você vai perder a inventariança. Ou faz o acordo e dá a quem o que de direito, partilha divisível. Ou você vai perder. E quando eu pergunto para ela, mas qual o motivo da senhora não querer a partilha de bens? E aí, ela, como uma verdadeira mãe, começa a descrever, irmão por irmão, como se fossem crianças, incapazes de administrar seu próprio patrimônio. E aí, ela reiteradamente me dizia a minha frase, esse não pode ter, ele não pode receber herança. Ele vai se perder. Minha irmã também não pode receber herança. Ela vai se perder. E cada um ia se perder na concepção dela. Então, nós somos treinados para olhar e ver qual é o lugar da pessoa. Que lugar ela estava? Ela estava no lugar de irmã dos demais herdeiros? Não. Ela estava no lugar de quem? De mãe. De mãe. E quando eu vejo isso, eu digo para ela, eu vejo que você é uma grande mãe. Uau! Aquela frase nela, ela conectou com algo que eu vi, mas não tinha a menor ideia do que se tratava. E aí ela começa a chorar. Mas um choro de medo. E eu dizia, mas o senhor tem medo do quê? Eu tenho medo que meus irmãos se percam. E, de repente, eu digo uma outra frase para ela. Quem na sua família perdeu uma criança? E a cliente, então, faz uma viagem para uma história da vida dela. E revela para mim. O espólio era da mãe. O vínculo sistêmico era materno. Os avós casaram-se muito cedo e deixaram as respectivas famílias, casaram no começo do século, deixaram as respectivas famílias e foram viver numa outra cidade. E ela
A avó engravidou logo após o casamento. E naquela época, naturalmente, não tinha controle de nada, você nem sabia ideia de quando o neném ia nascer. E o avô comerciante, um pouco antes, imaginando que o parto ainda demorava um certo tempo, saiu para cobrar uns comerciantes que deviam para ele. E 3 dias depois, quando ele retorna, ele encontra a mulher na cama e sem barriga. E sem filho. E pergunta para a esposa: cadê nosso filho? E a esposa responde para ele: não tem filho nenhum. E nunca mais toque nesse assunto. Então, ninguém sabe o que aconteceu com essa criança. A única coisa que nós sabemos é que essa criança ficou com a pencha na família que se perdeu. Percebem? Gente, quem ia resolver esse espólio? Que acordo seria possível? Um advogado, aquele lá, né, que ela chegou, já me traiu. Ou um magistrado. Se o que causava o bloqueio numa solução justa, adequada, era uma emoção que vinha dos ancestrais. Percebem? E quando ela conta a história, isso automaticamente se dissolve. E não precisou mais nada. Não preciso dizer para vocês que dali para frente o acordo foi feito, a partilha foi feita. Então, a filosofia sistêmica, conhecer essa técnica, conhecer os princípios, vivenciar as dinâmicas, é algo que eu vos digo, maravilhoso. Eu só vou pedir licença, já sei que o meu tempo já foi, mas eu quero terminar com uma frase que eu separei aqui. É uma frase que eu gosto muito, de Bert Hellinger. E ele diz assim: quando em uma família surge um buscador, é porque ele encarna o desejo de todo o clã de sair das repetições e do conhecido e seguir adiante. Bem-vindo, todos os buscadores, sejam bem-vindos ao Clube dos Buscadores. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu já fiquei emocionada com a homenagem para a querida mãe da Vanessa. É a segunda vez que eu estou em solo santista, né, que para mim é uma honra, afinal eu sou gaúcha, e eu advogo em Santa Catarina, Florianópolis. Estar aqui, eu me sinto acolhida, né, porque a gente que é do Sul ficar São Paulo, as coisas acontecem. Lá tudo surge primeiro. Foi motivada a isso que realmente surgiu a primeira pós-graduação em Direito Sistêmico, né, do país, do mundo, enfim, nunca tinha se ouvido falar em algo parecido. E, movida por essa curiosidade, eu fui parar em São Paulo, porque era um objetivo. Assim, um dia eu vou para São Paulo fazer uma pós lá, porque é muito legal, né? Todo mundo que vai lá conhece um monte de gente, lá tudo acontece. E a gente faz um network maravilhoso, e é verdade, vamos combinar, né? Porque, olha só, eu estou aqui toda emocionada, está aqui a Marisa, a Valéria, a Vanessa, a Luciana, que acabou de falar, outros colegas que vêm, que são da segunda turma, já tem a terceira, né? Mas a gente ficou com aquele estigma, né? Não sei se é bom ou ruim ser da primeira, mas acabou que sobrou para a gente ser da primeira turma. E o grande desafio? Pensa, gente, ficar ouvindo aquele monte de coisa de constelação e não sei o quê. Como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? O primeiro desafio. E aí, eu resolvi dar um passo a mais. Ousadamente, como diz a Luciana, né, desbravadora dos 7 mares, eu ganhei esse apelido na pós, vocês vão entender por quê. Porque eu resolvi, né,
ouvir o campo e criar a primeira comissão de direito sistêmico na Ordem dos Advogados do Brasil e do mundo. E aí, faz o quê com isso, né? Falei, doutor Sam, e aí? Né? O que o senhor acha? Acho que é interessante, já que o senhor fez um movimento no judiciário, nós, advogados, precisamos também fazer o nosso movimento. Ele, faça aí, Eunice, tudo bem, lá fui eu e fiz. A Thais apresentou, já somos 69 comissões. Interessante, porque a gente tem um grupo que eu criei para ficar acompanhando a expansão, né? Isso aconteceu em abril de 2017, portanto, fazem 2 anos. Hoje, eu posso garantir para vocês que eu já estou bem confortável nesse lugar, né, de ter feito o primeiro movimento. Porque não tinha... Como que faz? Onde que a gente usa? Como que... Né? Imagina, nós, advogados, a gente tem mais colegas aqui presentes, aposto que estão todos se perguntando, como que a gente faz esse negócio? Gente, não precisa ser constelador, não, para ter uma postura sistêmica, certo? Internalizando, como diz a Marisa, as leis, já é um grande trabalho interno nosso. E daí, a gente consegue também dar um passo a mais. A gente consegue acolher a outra parte envolvida no litígio que nos é apresentado pelo nosso cliente. Porque nosso desafio é esse, né, gente? A gente tem contato com uma das partes só. E a outra parte? Quem nunca aconteceu de estar lá numa situação em que é surpreendido numa audiência por uma informação que o seu cliente não lhe deu? Não é? Quem nunca passou por isso? Aí é surpreendido lá pela cliente que não paga que recebe uma pensão alimentícia, mas que ela não paga a escola da criança, porque ela ganhava R$3.000. A escola custava 300, mas daí ela era super sarada, de academia. O juiz olhou para mim com um olhão assim, né? Eu falei, gente, como é que eu vou ser agora babá do cliente e ter que orientar ele o que ele faz com o dinheiro que ele ganha da pensão, né? Vamos combinar que não tem condições de fazer isso, né? Você tem que ainda isso. Então, a gente precisa, nesse movimento, que, para mim, é o maior desafio de vocês, da sociedade, que compreendam que advogado não é responsável em lhe dar a dita cuja mágica solução para aquela situação que você nos traz. A gente não tem esse poder. A gente pode ser só advogado. E olha que é um lugar que eu estou bem mais confortável. Depois que eu criei essa primeira comissão, eu ouço dos meus colegas isso, gratidão, Eunice. Porque nós que não nos sentíamos muito inseridos, né? Porque, normalmente, o advogado que acaba estando aqui presente, se sentindo chamado a isso, sempre foi sistêmico, só que não sabia. É porque ele não é aquele que inflama o conflito. Ele dá um bom lugar à outra parte. Ele acolhe no coração. Gente, se vocês conseguirem fazer isso é não comprar o drama do cliente, sabe? E não querer salvá-lo, e muito menos vingá-lo. Fica só no lugar de advogado, de quem sabe a legislação, de que consegue conduzir o cliente para uma solução sustentada daquele conflito. Vamos combinar, quem nunca passou pela situação? Tudo bem, deu um acordo, né? Teve a primeira audiência, saiu o acordo lá. Na área de família, eu estou falando porque é a área que eu trabalho. Na primeira oportunidade em que uma das partes se envolve com o outro, acabou a paz. Aquele acordo, né? Aí começa de novo. E aí nós, advogados, o que a gente faz nesse movimento? A gente só, né, Luciana, observa, contempla e escuta. E não procura, gente, se conseguir ter um papel de neutralidade. Eu sei que não julgar é impossível, porque a gente julga. Vocês já me julgaram aqui, né? Meu jeito de me vestir, já olharam o meu cabelo. Isso é tão natural, a gente fazer tão quase que espontâneo, né? A gente é adestrado para isso. E nós precisamos entender que a gente também foi criado para litigar, como o desembargador falou de manhã. A gente é assim, sai da faculdade com sangue de processo, porque eu tenho que arrumar uma solução e eu tenho que salvar aquele cliente daquela situação. Nossa, olha a responsabilidade. Que alívio que deu entender essas ordens da ajuda, né? Aí você vai, recua, dá um passinho atrás e olha com respeito à história daquela criatura que está te contando. Aquilo que não tem a menor lógica, né, Luciana? Não tem lógica aquilo. Para a gente não tem, mas para a pessoa faz sentido. Para ela, aquilo faz sentido. Então, você no atendimento, você não precisa... O que hoje eu faço na prática, gente? O meu escritório, eu não tenho mesa entre eu e o cliente. Eu sento simplesmente numa poltrona, enfim, confortável, e coloco ele ali também. Isso me permite perceber o campo. O
que é o campo, gente? Vamos fazer um exercício? Vocês sabem, quem sabe aqui o que é campo? Quem consegue perceber o outro? Quem não caminha na rua e não cruza com aquela pessoa que você detesta? Se aquela pessoa se cruzar com ela, você vai ficar péssimo. Ela assim te deixa muito para baixo mesmo. Quem nunca passou por isso? Você não quer cruzar com essa pessoa. Mas a lei de Murphy, né? Daí você cruza. Daí vamos lá, comunicação não violenta. Nós, advogados, temos que ralar para atuar com a postura sistêmica desse lugar. Por isso que muitos franzem o nariz, torcem o nariz, porque o desafio é bem grande. A gente tem que um monte de coisa para conseguir olhar para o outro com as suas humanidades, olhar para o outro e compreender que ele tem lealdades sistêmicas. O que são as lealdades sistêmicas? Aquilo que a gente também tem. Então, gente, nós não somos melhores porque a gente tem essa percepção. A gente só deu um passo a mais, porque cansou, porque, enfim, queria um lugar, porque o advogado bom é o advogado bom de briga, é assim que a sociedade vê, né? Então tem essa mudança necessária também das pessoas. E quando a gente joga para elas as responsabilidades em relação àquilo que está acontecendo para elas, porque elas têm direito, né? Tudo é direito, seja por causa de uma, como o desembargador contou, né, do chiclete que grudou, a pessoa sabe tudo dos direitos. O senhor Google nos presta um grande serviço, né? A pessoa normalmente vem já com a solução que ela quer que a gente alcance. Então, é muito desafiador você atuar dessa postura e você colocar a pessoa no lugar dela. Né? Como faz isso? Aí você já começa nesse sentido. Você senta com ela ali e vai conversando. Às vezes vem uma fala, né? E como a Luciana falou. Entende? Isso é intuição, gente. Aquilo que vem, que você capta. Você, campo, ninguém discute mais. A gente fala no celular e não tem linha mais, né? Antes até tinha, agora não. E a gente não discorda, não sabe, né? Como é que pode você falar com alguém que está no outro lado do mundo e daí você nem questiona isso, certo? Você também não questiona que o lugar mais seguro para armazenar dados da internet, do computador, é na nuvem. Alguém sabe onde está essa nuvem? Alguém enxerga ela? Compreende, gente? Não tem nada de não, é normal. Nós temos, não existe espaço vago entre nós, tudo é vibração. Se nosso corpo é 70% de água, nós somos a constante impermanência. Então, se permitam ousar, dá um passinho a mais, depois a gente vai vendo como é que fica, né, Luciana? E aí eu jogo o desafio e vamos todo mundo. Estão aí, estão 69 comissões, todo mundo veio. Né? Já tinham sido tentados criar. Então, eu tive um movimento, algo nesse campo, me fez ter a oportunidade de realmente isso acontecer, se concretizar. Né? Então, paralelo a isso, eu fundei também o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, que é para a gente pensar o direito de forma sistêmica. Ele é, como todos os institutos, IBDFAN, todas as áreas do direito têm instituto, então a gente precisa ter no direito sistêmico também, porque isso é outro desafio. Agora, eu vou convidar vocês, então, a ficarem em duplas. Agora vocês vão definir quem começa o exercício, quem é o número 1. Já definiram? É simples. Quem é o 1? Tem mais alguém sem dupla? Você? Ali, ó, Luciana. Sobrou ali a moça. Vem cá. Ali, ó, de rosinha. Vem. Tá sem dupla, né? É, vem, ela faz com ela. Não tem aqui, gente. Vamos lá. É só para vocês aprenderem a perceber o campo. Não tem nada demais, é bem simples. Pronto, já achamos uma parceria aqui. Definiram quem é o 1? Levanta a mão quem é o 1. Cada dupla tem 1, ok. O número 1 começa o exercício. Como que é o exercício? Como que é o movimento? O número 1 vai olhar para o outro que está a serviço, né? Está à disposição. O número 2 se coloca, né? Uma postura de neutralidade, não tenta entender nada, só se percebe. E o número 1 vai olhar para o outro. Eu não vou informar o que vocês estão olhando, mas eu intencionei algo. Então, por gentileza, o número 1 olha para o 2. O número 1 olha para o outro. O 2 é aquele que está ali disponível para trazer alguma informação para você. Tem um casal ali, assim, tem que ter uma distância, senão não dá para... Tem que largar a mãozinha, vocês dois aí mesmo. É, isso. Tem que perceber o campo, gente.
Aliás, né, um casal não é muito bem indicado, porque o campo que se apresenta a gente sabe. Então, mas vamos lá. Olha no olho do número 2. E veja o que você consegue perceber. Quem está no lugar do número 2, se observa. Não, é só para observar, perceber o que o olhar do número 1 está te comunicando e como você está se sentindo no corpo. Você percebe algum desconforto? É isso. O coração acelera, fica com a boca seca. O que acontece? Só é para perceber. Tem vontade de chegar perto, de se afastar. Sigam os impulsos. Isso, sigam os impulsos. Ok. Agora, quem é o número 2? Se movimentem, né? Lembrando que a pessoa que fez o movimento, olhando para o outro trouxe uma informação que depois eu vou contar o que é. Agora, vamos lá. Quem está no número 2, olha para o número 1. Olha. E o número 1 fica disponível para o 2. E, de novo, percebam. Percebam o corpo. E sigam os impulsos. Eu vou usar as... Ok. Eu vou aproveitar que as duas estão aqui. Acabou meu tempo, eu preciso finalizar, né, explicando o que é. Podem sentar. Quem que de vocês fez por último agora? Você? Você teve vontade de abraçá-la? Isso. Ok. Gente, eu vou contar para vocês o que eu intencionei, sem que vocês soubessem. Como nós estamos falando aqui dos clientes, eu intencionei que o número 1 olhava para o 2 como sendo seu cliente. E vice-versa. Ok? Sim, vocês, enquanto casal, é impossível, né? Mas, desculpa, eu não orientei que não ficassem em casal, certo? Mas vocês perceberam algo no campo, com certeza, um do outro. Vocês conseguiram perceber? Quem não percebeu nada? Alguém não percebeu nada do outro? Então, gente, o que faz a gente ter esses impulsos, né? É o campo. Nesse caso, eu achei interessante, que eu observei, só vou colocar no final aqui. Ela
estava fazendo o exercício, né? Você era, agora no final, você era, não, você estava olhando para ela? Você fazia o papel da pessoa disponível. Você, qual é a sua profissão? Eu sou assistente social. Certo, olha que revelador. Vocês não viram, porque cada um estava no seu movimento, eu só vou aproveitar a presença delas aqui para explicar. Ela estava a serviço dela, eu não vi o primeiro movimento de vocês, mas me chamou a atenção agora no final. E como que ela foi? Mostra aí, só repete. O que você teve vontade de fazer? Como é seu nome? Peraí. Alexandra. Ok, você? Vacildes. A Alexandra ela fez um movimento. Faça. Quem conhece, abraça aí. Ó, como que abraçou aqui? Mamãe abraçando filhinho. Ok? Isso é uma informação, gente. É uma importante informação. Então, você, né, enquanto assistente social, você olha para os seus assistidos como seus filhos. Certo? Faz sentido? Não? Mas ela assim se sente. Isso é uma informação para você. Vocês entendem, gente? Ela disse que ela não tem essa função, ela não faz isso, ela não olha para os seus assistidos como seus filhos. Porém, ela que estava no lugar de uma assistida, que ela era uma cliente dela, ela sentiu o impulso de abraçá-la por baixo. E quando a gente abraça por baixo, gente, a gente está no lugar de filho. Por isso que casais, quando se abraçam, sempre um braço por cima e outro por baixo, porque senão você está na postura de filho. Ok? Faz sentido? Isso não é consciente. Certo? E é isso que o campo revela, gente. O que está oculto é simples assim. Vocês percebem? Um simples movimento mostra muita coisa. Então, cada um que fez, depois pode trocar no próximo intervalo, porque o meu tempo acabou. Mas eu queria só realmente compartilhar com vocês a facilidade que é ter uma informação no campo. Não sei se a gente pode falar. Pode? Você olhava para mim, quando eu observava, porque ela foi o número 1, eu fui o 2. Eu observava muita emoção nos olhos, né? Às vezes como se fosse um cansaço também, mas tinha muita emoção. E eu me aproximei sem o toque. E talvez pelas lentes, nós temos dificuldade quando ficamos muito próximos, a gente não consegue mais visualizar os olhos. Aí nós tiramos os óculos. Mas eu percebia que no olhar dela, ela buscava amor. Eu sentia isso. Só que eu não sentia a necessidade de abraçá-la. Ok? Gente, foi só uma demonstração, o tempo acabou, tem muita gente boa para falar aí ainda. Espero ter colaborado com vocês nesse movimento interno, principalmente, de dar um passo a mais e ampliar a consciência. Sejam todos muito bem-vindos, façam parte de comissões, criem comissões, venham para o Instituto e vamos juntos ver o que a gente vai poder fazer aí nesse país afora. Beijo no coração de cada um, gratidão.